Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de farmacologia, né? Hoje a gente vai começar um bloco muito importante do curso e que é tema, né, de uso de drogas e dependências de adição, tá? Eu quero já deixar bem claro que desde o início que o conteúdo que a gente vai abordar na aula de hoje é parte integrante do, como vocês podem ver aqui, do famoso Bases Farmacológicas da Terapêutica, do Goodman e Gilmans, tá? Esse aqui é a 12ª edição, é um livro gigantesco, né? A gente vai falar aqui do capítulo 24, já deixei marcadinho aqui, ó. Eu vou abordar os temas da aula do curso de farmacologia de uma forma mais estratégica. Eu não vou seguir a ordem do livro, que eu vou conectar os princípios de farmacologia com biologia, comportamento e clínica também, né? Seguindo também as recomendações e os pedidos, né, as sugestões do público e da minha audiência. Então, a aula de hoje está nesse capítulo 24, eu vou costurar os conceitos que vão aparecer de uma forma mais espalhada ao longo do livro de acordo com o curso. Isso é uma forma integrada de farmacologia, né, interdisciplinar e multidisciplinar. Então, quando a gente fala sobre drogas, pessoal, drogas, dependência, adição, uma das maiores confusões acontece mesmo por causa da terminologia. Essas palavras elas são usadas como se fossem sinônimos, né? Mas elas não significam a mesma coisa. Essa é uma confusão que muita gente faz e ela não é nova, ela já existe décadas e décadas, até mesmo na medicina, né? Quando uma pessoa usa repetidamente uma droga, né, inclusive medicamentos que são prescritos, né, o cérebro e o corpo ele acaba se adaptando a essa substância, tá? Essa adaptação, ela pode levar a diferentes estados, né, que são, na verdade, anormais, mas eles não são a mesma coisa, né? O primeiro estado é a dependência física. Essa dependência ela vai aparecer quando o organismo ele vai se ajustando à presença da droga ao longo do tempo, tá? Um sinal muito clássico dessa adaptação é a famosa tolerância, né? Tolerância significa que a mesma dose que você estava tomando inicialmente, que antes funcionava muito bem, ela passa a ter um efeito menor. Tá? O organismo começa a tolerar isso. Tá? Então, isso é uma resposta biológica que já é esperada do nosso corpo. Não é um sinal automático de adição, né? de vício. Tá? Tolerância é uma coisa que acontece no nosso corpo com muitas drogas. O problema é que muita gente vai confundir tolerância com vício. E isso é um erro. Tá? Vício não é tolerância. Tá bom? Quando uma pessoa ela vai desenvolver dependência física e a droga ela é retirada de uma forma abrupta, o corpo reage. Ou ele pode reagir. Então o corpo reage. Aí surgem os famosos sintomas de abstinência, tá? Porque aquelas adaptações que o corpo fez, ou que o organismo fez, agora ficaram sem oposição. Não existia assim, o corpo estava se opondo à droga que estava ali e criou um mecanismo de oposição. Aí mas a droga ela funcionava para neutralizar esse mecanismo de oposição. Aí você retira a droga, esse mecanismo de oposição ainda está ali e ele começa a ter outros efeitos secundários que antes não tinha, porque a droga estava neutralizando os efeitos de oposição que na verdade eram para neutralizar a droga em si. Então, por isso o aparecimento desses sintomas de abstinência, que é o principal sinal físico de dependência física, que não é vício. Tá? Dependência física ainda não é adição. E isso é muito importante. A adição ela não acontece com todo mundo, né? O vício, né? Não acontece com todo mundo que usa uma droga. Na verdade, o vício ou a adição ela vai ocorrer numa minoria de pessoas que experimentam uma certa substância. E aí, quando o vício se instala, a adição se instala, o uso dessa substância ele deixa de ser controlado e passa a ser usado de uma forma o quê? Compulsiva. Tá? Fora de controle mental. Tem situações, por exemplo, que o café, a pessoa não toma café porque é viciada em café, né? Mas porque tem uma dependência física. Para de tomar o café, tá com dá dor de cabeça.
né? E aí você toma o café, aquela dor de cabeça vai embora. Tá? Isso é uma situação física, né? Na verdade, existe uma dependência química, né? E você toma o café para neutralizar o mecanismo de oposição à cafeína, né? Que daria aquela dor de cabeça. A gente vai discutir isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês as vias metabólicas e bioquímicas. É muito interessante isso quando a gente fala do café, né? Mas existe também uma associação, né, mental ao café que, se eu tomar o café, eu vou ser mais esperto, eu vou ter uma maior dinâmica, eu vou ter uma maior cognição nas minhas tarefas, né? Pode ser associado a isso, porque você tem maior frequência cardíaca, você fica mais ligado, mais esperto, mas você acaba dependendo, mentalmente você associa que para você ter uma performance melhor, você precisa da cafeína. Você precisa do café, aí você vai lá e toma o café. Isso já é mais vício, tá? Adição. Então, o comportamento compulsivo, né, fora do controle. Você não consegue se controlar. Você vai tomar isso porque você acha que depende, que você precisa disso para ter uma performance melhor. Mesmo sabendo que as consequências negativas podem ser claras. Você vai lá e faz isso de uma forma compulsiva. Tá? Então existem diferentes circunstâncias onde o café vai ser vício ou o café vai ser uma dependência química. Ou até mesmo outras substâncias. Uma forma útil de você entender isso, entre adição ou vício, da adição e do vício, é você pensar naquela memória que é mal adaptada. E aí isso vai começar com o uso da substância. Por exemplo, cocaína. Dá um prazer imediato, né, o uso da cocaína. Tá? Então a pessoa associa as circunstâncias do meio ou a depressão, ou as dificuldades da vida, vai tomar cocaína que vai dar uma solução imediata para a pessoa, mesmo sabendo que existem consequências negativas. Até mesmo o jogo, né? O vício no jogo, né? Isso ativa, né, de uma forma intensa os circuitos de recompensa do nosso cérebro, né, que vai dar o quê? A motivação para você adotar esse comportamento como se fosse normal e saudável, né? A maioria das pessoas sente um prazer, né, e segue a vida normalmente com isso, né? Mas em algumas pessoas essa experiência, né, ela vai gerar essas associações muito fortes entre prazer e esses sinais do ambiente que estão motivando a pessoa a tomar essa substância química ou a adotar aquele certo comportamento, lugares, pessoas, objetos ou situações da vida que passam a funcionar como certo gatilho para a pessoa tomar aquela decisão e usar aquela substância ou adotar aquele comportamento de jogo, né? Então o ambiente, pessoas locais são gatilhos. E a partir disso a pessoa responde, ela começa a buscar repetidamente essas experiências, esses usos químicos ou esses comportamentos de uma forma compulsiva, focando no quê? No mecanismo de recompensa imediato. Tá? Foca no prazer imediato e ignora as consequências a longo prazo, como problemas sociais, familiares e profissionais. Isso é vício, tá? Isso que é adição, ok, pessoal? Então vamos diferenciar as coisas aqui. Vício tem esse comportamento social de mecanismo de recompensa e prazer que você depende mentalmente e socialmente ou circunstancialmente do uso daquela substância ou desse comportamento que você adota, né, para ter essa recompensa rápida de prazer, né, associado aos gatilhos ambientais. Já dependência química está relacionado à adaptabilidade do corpo àquela substância química, que gera um mecanismo que neutralizam a substância química, e se você tira abruptamente, você sente isso no organismo. Aí você precisa tomar o medicamento para você não perceber os mecanismos físicos no corpo que estão, na verdade, que estavam presentes para neutralizar aquele componente químico, tá bom? Vamos separar essas duas coisas. Entender essas diferenças entre dependência física e vício é muito importante na prática clínica, porque existem pacientes, por exemplo, que usam os famosos opioides para tratar doenças crônicas, que desenvolvem depois tolerância. Tá? Então, tolerância fisiológica, tolerância química do corpo contra os opioides. E aí eles vão apresentar sintomas de abstinência se a medicação ou se esse opioide ele vai ser interrompido de uma forma brusca, né? Não pode retirar de uma forma brusca, porque aí você tem tanto mecanismo de oposição circulando no teu corpo contra aquela substância. A substância não está mais lá, e esse mecanismo de oposição é químico. Aí ele vai ter que se ligar em alguma coisa. Aí vai dar efeito colateral. E você vai sentir esses efeitos negativos no corpo.
Mas isso não é vício, tá? Então não vamos confundir, porque essa confusão ela pode levar até médico a subtratar dor por medo injustificado de vício. Por isso que essas classificações mais modernas elas fazem uma distinção muito clara entre adaptações normais do organismo, como tolerância, abstinência, e transtorno para o uso de drogas, tá? Vício, que envolve a busca compulsiva ou perda de controle. Então vamos falar transtorno por uso de drogas, transtorno mental, comportamental e compulsivo, que seria o vício, tá? Isso gera prejuízo funcional. Então vamos dar sequência, pessoal, mas antes dar uma hidratada aqui com o Darth Vader. Valeu, Anakin. Vamos dar um passo adiante aqui para olhar essa tabelinha aqui, ó, tabela 24.1 do livro. Né? Tem alguns exemplos aqui de drogas, usuários e circunstâncias ambientais. Né? Vamos discutir um pouquinho sobre essas coisas, pessoal. Então, por que algumas pessoas perdem o controle do uso de uma droga e outras não? Isso é fundamental porque a maioria das pessoas que entram em contato com uma droga, que tem potencial de causar adição, essa droga tem potencial de causar vício, na verdade, essas pessoas não vão necessariamente desenvolver um transtorno mental por uso de substância. Tá? Isso vai depender da pessoa, vai depender da circunstância, vai depender dos fatores ambientais que vão associar o uso da substância com o mecanismo de recompensa. Tá? Então, experimentar uma droga, né, não significa automaticamente que isso você vai virar dependente. Então, o problema não pode estar associado a um único fator isolado. O que acontece na prática, pessoal, é que muitas variáveis vão atuar ao mesmo tempo, aumentando ou diminuindo a chance dessa pessoa perder o controle do uso. Né? Para organizar esse raciocínio, essas variáveis elas podem ser agrupadas em 3 principais grandes categorias. A droga é uma categoria, a pessoa é uma categoria e o meio ambiente também é uma categoria. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui na tabelinha 24.1, que está nesse livro que eu estou discutindo aqui. Não é eu que estou inventando, tudo isso está no livro, pessoal. Está no livro de farmacologia, conteúdo da Faculdade de Medicina, prontinho, vindo do forno aqui para vocês, uma das últimas edições. Tá? Começando pelo primeiro grupo aqui, agente, droga, disponibilidade, custo, né, potência, modo de administração, velocidade, né, determinação dos efeitos, farmacocinética, combinação com agentes do ambiente e do hospedeiro. Então, esse primeiro grupo são os fatores ligados à droga em si. Tá? Isso tudo está ligado à droga. Tá? Aqui entram coisas que estão bem objetivas. A disponibilidade da droga ela faz toda a diferença. Quanto mais fácil o acesso, maior a chance de uso repetido. Tá? Então, se o medicamento não é controlado, né, maiores são as chances desse uso repetido da droga. O custo também, né, tem uma grande importância. Né, se é muito fácil de obter, né, e também a pureza, a potência dessa droga também. Né? Então, drogas mais potentes elas tendem a produzir efeitos mais intensos. Isso pode, na verdade, acelerar o processo de aprendizagem de comportamento de uso, tá? Porque está associado, você tem maior potência, tem um disparo mais forte. Então isso tem maior intensidade no aprendizado de você ter um comportamento do uso desse fármaco ou dessa droga. Então, outro ponto crítico aqui é o modo de administração. Né? Absorção via oral, mastigação, degradação ou digestão gastrointestinal, intranasal, subcutânea, intramuscular, intravenoso, inalação. Então, não é a mesma coisa, pessoal, ingerir uma substância lentamente pelo trato gastrointestinal ou então fazer com que essa substância chegue rapidamente pelo cérebro por uma via intravenosa, intramuscular ou inalação. Né? Então, quanto mais rápido o efeito aparecer no cérebro ou no organismo em si, maior costuma ser o potencial de reforço. Né? Além disso, a velocidade também com que o efeito começa e termina, né? Que vai depender do que a gente chama de farmacocinética. Né? Absorção, distribuição da droga, interação com o organismo. Isso tudo influencia muito o risco do uso repetido da droga.
né? Então, quanto maior a facilidade de administração, absorção, distribuição e reprodução do efeito, maior vai ser as chances de uso repetido dessa droga. Tá? Drogas que produzem um pico muito rápido de efeito, pessoal, elas sim tendem a ser mais problemáticas nesse sentido de uso repetido, tá? De aprendizado de uso repetido. Então, o segundo outro grupo muito importante aqui, que vai determinar o efeito ou o abuso, ou também o vício da droga, é o host, né? O usuário, né? No caso, né? É o indivíduo, a pessoa que está usando a droga. Então aqui entra os fatores mais genéticos que influenciam desde sensibilidade, né? Hereditariedade, né? Tolerância inata, por exemplo. Tem fatores genéticos que certos indivíduos vão ter assim, uma tolerância maior a essa droga do que outros, né? Ou porque produzem mais metabólitos que neutralizam a droga, que estão circulantes no organismo, do que outras pessoas. Então, essas pessoas geneticamente mais tolerantes vão ter maior dificuldade a chegar a um grau que poderia associar o meio ambiente a um comportamento compulsivo para obter o benefício daquela droga, porque o benefício não foi obtido tão facilmente também. Existe já uma tolerância inata desse indivíduo para conseguir associar o benefício da droga com a circunstância do meio, com a circunstância da vida. Então, questões genéticas, tolerância inata, pessoal, tem muita importância aqui, né, para poder indicar se o indivíduo ele vai ter uma sensibilidade inicial à substância ou até a velocidade com que essa tolerância se desenvolve também é importante. Algumas pessoas elas precisam de doses maiores para poder realmente sentir o efeito, aquele efeito de início do fármaco, né? E outras pessoas elas sentem mais, assim, quando a gente está falando de drogas que dão prazer, né? Prazer intenso logo nas primeiras experiências, né, da droga, né? Então a gente está falando aqui de adição, né, de adição associada a prazer, ao sistema recompensa. Recompensa muitas vezes no cérebro é associado a prazer. Então, outras pessoas elas vão sentir um prazer intenso logo nas primeiras experiências porque tem mecanismos genéticos de tolerância menos desenvolvidos. E aqui também entram fatores como metabolismo, como que a pessoa vai metabolizar essa droga. Muitas drogas elas não têm o princípio ativo liberado imediatamente, você precisa metabolizar. Quando a gente fala metabolismo, você está falando de fígado. O fígado precisa quebrar e transformar o metabólito inativo no metabólito ativo, né? Então, algumas pessoas vão ter os componentes metabólicos de prontidão para isso e outras não, né? E outros componentes, como nicotina e álcool, podem influenciar no metabolismo das drogas e que outras pessoas que não têm uso de nicotina e álcool podem não ter o mesmo metabolismo dessas drogas. Então, varia de usuário para usuário, né? Sintomas psiquiátricos. A presença de sintomas psiquiátricos, de experiências prévias e até mesmo expectativa em relação ao efeito da substância. A gente está vendo aqui expectativa que a pessoa vai ter, porque já experimentou uma vez, então já tem uma certa expectativa. E até mesmo características comportamentais, como maior tendência em assumir riscos, né? Tem muitas pessoas que têm maior tendência em assumir risco do que outras, né? Essas pessoas geralmente têm um perfil de investimento na bolsa de valores de maior risco. Vai utilizar um comportamento de investimento em ativos de maiores riscos do que outras pessoas que investem em ativos a longo prazo, né, de menos riscos. Então, dependendo, também tem pessoas que vão utilizar essas drogas, né, de acordo com o comportamento de risco e benefício que essas pessoas têm. A probabilidade de uso repetitivo e descontrolado está associado também a uma tendência comportamental das pessoas, né? Então, o terceiro grupo aqui ele vai envolver o meio ambiente, né? Questões sociais, né? Comunidades, atitudes, né? Seus pares, né? Pessoas por exemplo, colegas de classe, né? Ou colegas de trabalho, ou até mesmo alguém que você segue, né? Role models, aqui significa, né? Você tem um fã na televisão, um artista, né? O Johnny Depp, ele usa aquele tipo de substância, eu quero ser que nem ele, né? Então, role models aqui, né, também influencia muito o tipo de pessoa que você quer se espelhar, né?
Outras circunstâncias, como até mesmo empregabilidade, condições ou oportunidades educacionais, né, no contexto de universidade, enfim, né, o meio ambiente aqui ele tem um contexto social e um impacto, um peso muito grande. Né? Essas normas culturais e as atitudes da comunidade, influência de amigos, modelos de comportamento que moldam a forma como a droga ou qual droga vai ser percebida e utilizada também. Tá? Então, a disponibilidade, né, de todos esses efeitos e a disponibilidade também de outras fontes de prazer. Vamos imaginar que você não tem uso de nenhuma droga, que não dá nenhum sinal de recompensa, de prazer imediato, porque a sua vida ela já é complementada com outras circunstâncias, como esporte, lazer, um trabalho saudável, você tem bons vínculos sociais, você não precisa de droga, né? Você não precisa de outras formas para disparar mecanismos de prazer e recompensa no seu cérebro. Então, quando essas coisas passam a faltar na nossa vida, quando isso passa a faltar na sociedade, né, isso vai interferir. Né? Alguma dessas alternativas, quando elas são escassas, né, a droga, né, como substância de abuso, como substância que causa prazer imediato, ela pode ocupar um espaço central. Agora eu estou falando de droga aqui como droga como uso de abuso mesmo. Tá? Estou falando aqui de cocaína, essas coisas. Tá? Drogas, heroína. Estamos falando de droga que causa vício. Né? Vício, prazer imediato, sem se preocupar com os aspectos negativos. Tá? E aí vai ser um uso compulsível por conta de associações da vida, né, que fazem com que você obtenha um benefício imediato, né, que a droga promove, né, que preenche esse espaço vazio existencial na vida do usuário. E um outro ponto muito importante também é o papel dos estímulos condicionados, pessoal. Quando o uso da droga ele acontece de uma forma repetidamente no mesmo ambiente, elementos desse ambiente eles passam a funcionar como sinais associados ao efeito da substância. Por exemplo, os lugares, os horários, as pessoas ou as situações específicas que estão associadas ao uso inicial, elas começam a funcionar como disparo de desejo inconsciente e busca da droga, mesmo na ausência dela. Né? Mesmo se você não tem essa droga, essas circunstâncias ambientais começam a disparar o desejo de utilizar a droga. Né? E não é, na verdade, um sintoma de abstinência. Né? É, na verdade, uma circunstância ambiental. Então, o ponto-chave de tudo isso que eu quero deixar bem claro para vocês é entender que vício não nasce de um único elemento. Né? Não nasce apenas, ou vamos dizer, apenas de uma dependência química, ou tolerância que você quer recondicionar com o uso ou o reuso dessa droga. Então a droga ela pode fornecer potencial, o indivíduo vai trazer vulnerabilidades ou proteções genéticas, né, mas geralmente vulnerabilidades, e o ambiente em si ele pode amplificar o desejo de utilizar a droga, aumentando o risco. Tá? Então quando esses três componentes eles se alinham, isso pode criar uma tendência desfavorável e aumentar a chance de vício por perda do controle do uso. Então, a perda do controle do uso aumenta de uma forma significativamente, causando a adição. Deu para entender, galera? Então, se vocês guardam essa lógica, droga, pessoa, ambiente, atuando de uma forma simultaneamente, vocês vão entender muito melhor tudo que vem depois que eu vou ensinar no curso aqui, né? Seja estudar o uso de drogas específicas, narcóticos, ou também dependências de drogas que são utilizadas, na verdade, para tratar doenças crônicas. Né? E as situações do meio acabam favorecendo o vício de uma droga que não necessariamente é um narcótico, né? Mas a pessoa acaba associando circunstâncias do meio para poder utilizar essa droga, esse fármaco, inicialmente prescrito para tratar uma condição, mas a pessoa sente uma necessidade porque isso dá um preenchimento no vazio existencial. Até mesmo essas drogas, esses fármacos como opioides, que vêm como controle ansiolítico, que acabam ajudando a pessoa a dormir, né? Existem
outros fatores existenciais ou causas ou traumas psicológicos, ou psiquiátricos, né, vamos dizer, traumas, né, que estão associados ao comportamento do subconsciente da pessoa, ficar pensando no trabalho ou pensando nos problemas de uma forma compulsiva, a pessoa não dorme, né, e acaba tomando e fazendo associação ao uso de um ansiolítico, né, ou um opioide para poder dormir, né. Na verdade, um dos efeitos é causar sonolência. Então a pessoa, mesmo quando a pessoa não está mais, ou naquele momento, naquele dia específico, não está com um disparo do subconsciente tão grande em pensar nos problemas da vida, acaba associando o medo da falta de sono, né, com a solução que seria utilizar o opioide ou aquele fármaco que foi prescrito para tratar uma condição. Então a pessoa acaba criando uma certa dependência psicológica ao fármaco. Não, vou tomar o fármaco porque se eu não tomar eu não vou conseguir dormir. E na verdade, naquela noite específica, se a pessoa não tomasse aquele fármaco, eventualmente ela poderia dormir. Porque não necessariamente o subconsciente vai estar pensando no problema. Ainda mais se for no final de semana, que você não tem por que acordar cedo no dia seguinte e enfrentar todas as dificuldades do trabalho. Então, a pessoa acaba causando uma certa dependência do medicamento para poder dormir, né? Então, dependência, vício, é porque você associa questões do meio e você não trata os traumas psicológicos e você vai querer utilizar aquele medicamento, não necessariamente porque existe uma abstinência física, né? Mas sim uma dependência psicológica associada ao mecanismo de prazer imediato, tá bom? Vamos tratar disso mais pra frente quando a gente falar de neurofarmacologia no curso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula introdutória sobre vício. A gente está tratando alguns termos aqui muito importantes que a gente vai depois destacar ao longo do curso, tá? Mas espero que esteja gostando do curso. Se tiver alguma dúvida, esse é um conteúdo muito vasto, a gente vai dissecar mais. Eu vou entrar nesses narcóticos, vou falar sobre cocaína, vou falar sobre drogas psicossomáticas, vou falar sobre opioides, vou falar sobre o Pamox, Rivotril, vamos discutir o que é fármaco narcótico, drogas que são utilizadas com prescrições para condições crônicas. Vamos falar sobre tudo isso. É muito interessante essa parte do curso de farmacologia. Podem deixar as dúvidas, sugestões nos comentários, mas eu vou provavelmente trazer isso tudo já dissecando nas próximas aulas, que vai responder as dúvidas de vocês, tá bom? Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, seus colegas, familiares, né, o conteúdo que eu estou trazendo aqui do livro das Bases Farmacológicas da Terapêutica, do Guzman Gilmans, diretinho do forno da universidade para a vida de vocês, para aplicar para o contexto social, para o nosso conhecimento como um todo. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.